Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live da CBDI, que é a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a professora Silvia Soraya, que faz parte da Seleção Brasileira Paralímpica de Atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Só estou aguardando mais uns segundinhos, o pessoal entrar, as pessoas que estiverem entrando, quiserem mandar perguntas para a professora Silvia, fiquem à vontade. Eu acho que a nossa transmissão já começou ao vivo no Facebook também, e a nossa convidada já está aqui na nossa sala, aguardando, ansiosa, para bater esse papo com vocês. Então vamos lá, vou chamar a nossa convidada de hoje, professora Silvia Soraya. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, Wilson. Nós da CBDI é que agradecemos, na pessoa do nosso presidente, professor Adilson Pereira Ramos, que está nos possibilitando, né, de fazermos essas lives com professores, com técnicos, com atletas. Então, nós agradecemos muito o convite, né, que você aceitou de pronto, nem pensou duas vezes. Muito legal, muito bacana. Eu gostaria, Silvia, que você começasse se apresentando, que você falasse da sua formação, onde você se formou, quando você começou, tá? Para daqui a pouco a gente saber um pouquinho mais da sua trajetória no esporte, no desporto paralímpico, que é uma vida dedicada ao paradesporto. Já são, acho que, mais de 30 anos nessa luta com atletas com deficiência. Tá bom, professora? Quando você fala assim 30 anos, aí você já quebra, né? Você já me quebra, aí você vai falar da Mas idade, né? não, Não não é precisa falar a idade. 30 anos, quem quiser, faça a conta aí, né, professora? Eu já estou não, há mais de 30 também. isso aí a gente passa, isso aí a gente deixa para lá, né? Mas vamos lá. Então, eu me formei pela Faculdade de Mogi das Cruzes, né, a UMC. Eu sou de lá também. De lá também? Eu sou. Ah, lá é maravilhoso, né? Muito boa a faculdade. E aí eu me formei lá em 1997, acho que foi 97 que eu me formei, e acabei depois, num certo momento, de um estágio obrigatório, né? Fiz a educação física lá em Mogi, e aí em 96 eu tinha que fazer um estágio obrigatório de educação física, né? Que na época eu fiz o curso que eram 4 anos seguidos, era anual, a faculdade um pouco diferente do que é hoje. Mas antes de tudo isso, quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu jogava vôlei na época, né? Jogava, na época não, porque ainda continuo jogando vôlei, mesmo assim, super novinha, né? A gente continua brincando de voleibol. Então, eu entrei na educação física justamente por causa do voleibol, porque eu queria atuar com equipes de treinamentos de iniciação, de fases intermediárias, até alto rendimento, mais com o voleibol. E aí foi por esse motivo que eu acabei entrando na faculdade de educação física. Porém, em 96, o meu técnico da época, ele estava na mesma faculdade também, em Mogi, e ele me ofereceu um estágio, para fazer um estágio que era na fundação, na FEBEM, e era com os menores lá, os menores, e eram para escolinhas de esportes. Eu falei, pô, minha cara, né? Já quero fazer mesmo voleibol, treinamento, né? Então, eu achei que seria a minha cara. Mas um anjo na minha vida, uma psicóloga, quando eu fui fazer o estágio, a ficha do estágio, ela falou: olha, eu até tenho essa vaga lá, mas eu acho que não é o seu perfil. Você vai para uma outra entidade. Eu falei: não, você não está me entendendo. Já está tudo certo, é lá que eu quero ficar, já está combinado. Enfim, resumindo essa história de 3 dias, indo e vindo, eu acabei indo conhecer esse local que tanto ela insistiu. Quando eu chego lá, era a Estação Especial da Lapa. Infelizmente, hoje não existe mais, mudou um pouco o conceito, continua sendo do governo do estado de São Paulo, mas com outro foco. E quando eu chego na porta, eu vejo um monte de deficiente, um monte. Tinha deficiente intelectual, era visual, auditivo,
tudo quanto é tipo que não era da minha vivência, não era do meu conceito, não era do meu conhecimento, e eram jovens, adolescentes, idosos, acima de 14 anos. Primeiro dia eu quis sair correndo. Falei, o quê? Não é isso que eu quero, não vou ficar aqui. E acabei indo embora e voltei no dia seguinte, novamente lá para conversar com essa psicóloga sobre o estágio. E eu falei, olha, acho que você realmente me mandou para o lugar errado, não é lá que eu quero ficar, lá tem... E eu ainda me lembro como se fosse hoje os termos que eu utilizei, que eu nem sabia qual era o termo que a gente tinha que utilizar. Falei, tem um monte de gente lá que é aleijado, que não tem a perna, que não enxerga, vem me abraçar, vem me beijar. Não é isso que eu quero. E ela falou assim, não, você vai voltar lá numa paciência, que até eu me surpreendi, que é tanto que eu voltei para essa entidade, voltei para a estação. E nesse segundo dia, foi uma festa junina que teve lá, e nesse dia, o bichinho da deficiência me picou, e eu tô desde 96, depois disso, nunca mais eu deixei de trabalhar com um paradesporto. Nunca mais deixei de trabalhar com paralímpico, seja ele qual deficiência que for. Picou, isso faz parte da minha vida. Então, desde 96, eu dedico, eu posso dizer que boa parte, ou a maior parte da minha vida profissional ao trabalho com as pessoas com deficiência. Aí, em 98, eu me senti faltando alguma coisa, porque na faculdade não é como se fosse... Você só vai sair da faculdade sabendo de tudo. O que é o deficiente intelectual, o que, na realidade, antes, né, ainda era o deficiente mental, o deficiente auditivo. Você não sabe como que é se você não vivencia. Então, eu me senti na necessidade de fazer uma pós-graduação. Aí eu fui para a FEFISA, fazer uma pós-graduação em Educação Física Motora e Educação Física Escolar, porque eu sabia que naquele mundinho da educação física da escola também tinham muitos deficientes. E aí eu fui fazer essa faculdade, essa pós lá, para poder me envolver um pouco mais. Mas nada mais do que uma faculdade do que o dia a dia, né? Dia após dia, aluno após aluno, atleta após atleta, para você saber o que é trabalhar com eles, né? E aí, Com Wilson, certeza, você não tem a dúvida disso, né? acho que a maior faculdade é o dia a dia, né? É o dia a dia. A faculdade, na verdade, né, Silvia, desculpa te interromper, a faculdade, na verdade, nos dá o básico, né? E a nossa época ainda, eu me formei em 88, em Mogi, né? A nossa faculdade em 88, o curso de Educação Física em 88, era muito mais prático do que teórico, né? Hoje mudou demais. Hoje é muito mais teórico, né? Muito mais, o pessoal tem que estudar muito mais teoria do que basicamente a prática. Eu digo que os professores da nossa geração são os carregadores de piano, né? É aquele professor que tem que enxugar uma quadra, pega um rodo, enxuga uma quadra, enxuga gelo, passa pano, né? Hoje em dia não tem mais isso. Faz de tudo, exatamente faz de tudo. São os professores da nossa época, né? Então a faculdade nos dá um básico. A vivência do dia a dia, o trabalho, é que vai levar a gente a conseguir conquistar e entender o que tem que ser feito no dia a dia com atletas, seja deficientes ou não. Verdade. Nada mais do que a faculdade da vida, né? Com Porque quando certeza. você é um professor, você pensa que você vai ensinar. Você vai àquela entidade, você vai àquela ONG, você vai à escola, seja onde for. Você acha que você vai ensinar, mas na realidade é bem ao contrário. Você acaba aprendendo muito mais. Eles te passam muito mais conhecimento do que você imagina, do que você tinha para levar para eles, né? Então é uma troca assim que não tem explicação, né? Eu estou vendo aqui que a minha mãe até mesmo entrou, a minha irmã, o Roberto. Quem é sua mãe? Daqui a pouco eu vou falar o pessoal que está entrando. Quem é sua mãe? A minha mãe é a Auripa, a Tuta. A Auripa, tá aqui, dona Auripa, boa noite. Então, boa Seja muito noite. bem-vinda. A minha Tá irmã, certo. Sibeli, também. Então, Daqui a pouco eu falo o pessoal que está assistindo. Então, a gente percebe assim, né? Claro que, acima de tudo, a importância da família, porque no primeiro momento eu era molecona de tudo, né? O meu negócio era sair para jogar bola. Então, eu não queria aquele comprometimento. Inclusive, eu tenho o meu relatório, que foi feito na Estação Especial da Lapa, no segundo dia. Quando eu voltei, eu tive que fazer esse relatório, foi quando eu coloquei várias coisas que eu fiquei assim, Jesus, isso aqui é vergonhoso.
mas isso aqui vai me servir de lição, isso aqui vai me servir como um rumo para eu seguir o meu caminho profissional, para eu construir esse meu caminho. E eu tenho esse relatório há quase 30 anos, eu tenho esse relatório até hoje, que para mim, quando eu acho que eu vou pensar em desistir de qualquer coisa, opa, de onde eu vim, onde tudo começou na minha vida. Então, não é simplesmente ser uma professora. A gente tem que ser mais que uma professora, né? Tem que ser mais do que tudo. Isso, quem dá esse apoio todo, com certeza, acima dos alunos, atletas, é a tua família, que te dá um embasamento para isso, para te seguir, para te falar, não, vai lá, tá cansado, mas vai lá, porque na época que eu comecei no Paralímpico, eu ainda estava na faculdade, eu moro ainda na freguesia do Ó, eu estudei em Mogi das Cruzes e eu ia de trem, pegava metrô, pegava ônibus, então assim, foi muito difícil, né? Conheço essa Muito história. chegar em Mogi. Pegava o trenzão, né? O trem, trem dos estudantes. O Pinga, né? Eu pegava o Pinga, Eu não era assim. Eu pegava o dos estudantes. Eu pegava o dos estudantes. Ia pingando de estação em estação. Ele ia direto vindo do Tatuapé até lá Mogi. E eu pegava ele na Luz, eu lembro perfeitamente que a gente pegava ele 6h24. Se eu chegasse 6h25 na estação, perdi. Estava atrasada. A primeira aula eu já tinha perdido. Então, eu lembro que foram muitos anos nessa condição. Então, eu saía de casa muito cedo, e aí eu fazia o estágio, depois à tarde, aí eu treinava voleibol em Mauá, que também era super longe da minha casa, e também não ia de trenzão, minha vida foi de trenzão. E à noite ainda eu voltava do treino e eu ia trabalhar. Eu continuava dando treino de vôlei, eu dava treino na academia, enfim. Então, eu chegava em casa muito tarde e saía muito cedo. Então, quando você pensava, eu tô cansada hoje, acho que vou dormir mais um pouquinho, então é sempre aquele momento que você tem o apoio da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu irmão, vai lá que você está no caminho certo. E isso foram coisas que muito me incentivaram e me mostravam sempre que eu estava no caminho certo. Que todo aquele... não digo que toda aquela dificuldade, porque era uma coisa prazerosa, eu ia colher um fruto lá na frente. Porque o trabalho com deficiente é um trabalho a longo prazo. Né? A maior parte de pessoas que estão entrando, que estou vendo aí dando uma boa noite, justamente é isso, Cris, a gente sempre lembrar de onde a gente partiu, né? Porque a gente sempre vai valorizar. Ah, não é só porque hoje você está trabalhando em tal local, porque você já começou a trabalhar lá. Não. Para você chegar lá, você ainda andou muito descalço. Você descascou muita batata para chegar num purezinho, né? E isso a gente valoriza muito. Né? Eu acho que a gente tem essa valorização maior ainda quando a gente vem do mundo do deficiente. Porque ele te mostra, ele te dá um mundo muito diferente do que você acha que você vive. Né? Principalmente um mundo de reclamações. Na faculdade, por exemplo, quantas vezes a gente reclama? Ah, mas eu tenho que acordar cedo, vou pegar o trenzão, vou pegar... Pô, eu tenho perna para fazer isso. Eu tenho condição de chegar até onde eu quero chegar. E as pessoas que estão lá atrás que não têm essa condição. E as pessoas que entraram numa faculdade e não conseguiram concluir. Com certeza. Então, reclamar do quê? Né? E tantos anos depois que eu fui pagar a minha faculdade, a gente não tinha condição de pagar a faculdade. E ainda depois eu ganhei um crédito, que eu jogava pela faculdade, ganhei um crédito, mas quem disse que isso era um motivo para eu parar, para eu desistir? Né? E depois de estar nesse mundo das deficiências, que eu podia falar nada é impossível. Não posso falar da minha vida. Então, esse mundo me ensinou muito. E me ensina, e eu tenho certeza que ainda vai me ensinar muito. Cada dia é um ensinamento diferente com eles. E aí, Wilson, não sei, eu vou falando, você sabe que eu começo falando... Deixa eu só te interromper um pouquinho, então, só fazer uns comentários de quem está assistindo aqui, aí a gente já continua, tá? Quem já entrou na live aqui. Então, vamos lá. Professor Roberto de Cunto, é o nosso coordenador geral lá na CBDI. Seja muito bem-vindo. João Paulo Cunha, nosso grande professor João Paulo. Boa noite, mestre. Boa noite e obrigado por estar nos assistindo. A Auripa, deixa eu colocar a bicicleta aqui. A Auripa Tuta, a sua mãe, a Silvia, está assistindo. Silvia Cibele, Raquel Ingrid, Lourival Alfredo, Cristina Heitzmann, desculpa se eu falei o nome errado, Cris. Melhor Cris, né? Cris, a esposa do professor Roberto.
professora técnica da JR, Regina Alves, Edna Botelho, Patrícia Borba, Regina Maria Butenas, Edna Botelho de novo, eu estou assistindo, Rafael Silva Ramos. Meu filho que está com meu marido assistindo. Então tá jóia, muito bom. Por enquanto são essas pessoas que estão nos assistindo. Boa noite a todos, muito obrigado por estarem nos assistindo. Quem quiser fazer pergunta para a nossa professora, pode fazer, fiquem à vontade. Silvia, por favor, pode continuar. E aí, Wilson, em 96, então, quando eu fui para a Estação Especial da Lapa, aí eu fui conhecer o movimento paralímpico, né? Então, lá não tinha, na época, nada voltado ao esporte propriamente dito. Já tinha lá professores de educação física, mas era mais, assim, recreativo, não tinha competição, era uma coisa muito light, porque lá era um centro de convivência, né? O Alex também acabou de entrar, outro parceirão nosso também, hein? E aí, Wilson, o que aconteceu? A Polícia Militar do Estado de São Paulo entrou em parceria com o governo para estar fazendo essa junção da Escola de Educação Física da Polícia Militar com a Estação Especial da Lapa. Então, nós trabalhamos juntos por muitos anos, eles faziam a coordenação do esporte, e aí foi que o esporte também começou a dar uma outra cara. E aí eu fui entendendo o esporte, então eu fui vendo que eu poderia ter, sim, as minhas equipes de competição dentro do mundo que eu estava vivendo naquele momento, que era um mundo novo. E a gente sabe que o início sempre é muito difícil, né? Ainda mais quando a gente fala, os deficientes que não tiveram uma vivência motora antes, é um trabalho de longo prazo, então a gente sabe que tudo vai ser mais difícil, né? E que as pessoas não querem muito como dizer que não quer dar atenção, mas a gente sabe que é um cuidado diferenciado, é uma atenção diferenciada que você precisa estar dando para aquele aluno, para aquela deficiência, para aquele atleta. E se você não tiver aquele bichinho que te picou, você vai ser simplesmente mais um professor. E não é isso que o deficiente precisa, não é isso que o deficiente merece. Então, eu acredito que quem trabalha até hoje, ou quem já trabalhou com deficientes, é porque o bichinho picou. E sabe que isso precisa ser uma coisa de amor. É uma coisa que você vai ter que abrir mão de muitas, como posso dizer, de muitas coisas da sua vida própria para estar com eles, né? Às vezes você tem que abrir até mesmo mão da sua própria família para estar com uma família nova, porque você cria um laço de uma família eterna com eles. Então, foi isso que aconteceu comigo a partir de 96. Eu tive uma nova família. E essa família só veio a crescer, crescer. Fiquei na Estação da Lapa, eu creio que até 2000 acho que foi 2010, 2006, mais ou menos eu fiquei na estação. Foi a maior parte, eu digo que lá foi o meu laboratório, meu maior laboratório de experiências que eu já tive, porque lá eu vivenciei todas as deficiências que o esporte poderia vivenciar. Todas. Participei, acho que também de todos os esportes. Eu fiz, não só hoje, né, que eu trabalho mais com atletismo, natação, mas eu vivenciei o hóquei, eu vivenciei patins. Eu, uma pessoa que sou super chucra, super desengonçada, andei de patins devido aos deficientes. Eu aprendi a andar. Quer dizer, eles me ensinaram a andar de patins. Então, assim, foram muitas vivências de muitos esportes que eu, no meu mundinho da competição, que eu pensei em estar por causa do voleibol na faculdade, eu nunca ia vivenciar. E esse mundo dos deficientes me mostrou realmente um mundo de oportunidades, um mundo de experiências, cujo qual eu pude ter, assim, um prazer de jogar, de participar e de dividir história com eles também. Isso que eu acho o mais bacana, porque você consegue ter essas vivências de todas as viagens que você faz com, que seja um atleta, um grupo de atletas, você consegue se recordar uma a uma, porque cada uma é diferente da outra. Diferente. Né? E depois disso, a gente começou a ter as equipes de competição, e aí a gente começou a fazer o quê? A ter equipes de vôlei, de basquete, de futebol, de natação, de atletismo, e a gente começou a querer participar de tudo que tinha. A gente sabia que a gente não tinha um rendimento
de participar ainda num comitê paralímpico. A gente sabia que era um mundo ainda muito distante, mas era um começo. Era um começo que a gente tinha que fazer, dar o primeiro passo. E aí, então, até então não era a CBDI ainda, né? Era a Abdem, né? A Abdem. E a gente ficou muito parceiro da Abdem, parceiros da PABB, da Special Olympics. E a gente voltou muito mais, porque a demanda da estação era a maior parte, eu digo que 70% eram de deficientes intelectuais, acometido por outras deficiências, mas prioritariamente, para participar dessas entidades, tinha que ter, né, tem que ter a deficiência intelectual. Então, a gente focou muito nesse caminho da deficiência intelectual. Os estudos, eu fui fazendo vários cursos de várias modalidades, mais voltado à deficiência intelectual, que me deu uma base, uma bagagem assim muito maior para que eu pudesse trabalhar com as outras deficiências. As outras deficiências acabaram sendo mais fáceis de trabalhar, porque eu tinha mais essa experiência do intelectual. Então, tudo acabava se tornando mais fácil, porque o intelectual, a gente sabe que é uma caixinha de surpresas, né? Com certeza. Você... São várias caixinhas, na verdade. Várias caixinhas, né? Um atleta são várias caixinhas dentro de um atleta só. É. Então, eu lembro que a gente tinha uns planejamentos, a gente tinha que montar planejamentos de aula, cada turma era uma aula, e acabei também conhecendo o meu marido na estação especial da aula, também o bichinho picou, também é um professor de educação física que trabalha com o esporte adaptado e até mesmo em faculdade também ele focou totalmente para isso, faz um doutorado hoje também voltado à pessoa com deficiência. Então, assim, o bichinho aqui em casa picou e eu acabei levando esse bichinho também para minha família. E isso trouxe a minha família para dentro do meu trabalho, dentro do meu mundo e assim vice-versa. Muito E legal. isso a gente começou a participar dessas competições, dessas entidades que já existiam. E acabou sendo, assim, muito bacana, porque a gente conseguiu trazer as famílias dos deficientes, cujo qual eram um pouco quanto distantes, simplesmente, olha, meu filho tem essa deficiência aqui, deixava lá o atleta, o aluno, picava a multa. E aí, só na hora de ir embora, que era o horário que acabava as atividades, que iam buscar. E com essas atividades extras que a gente foi arrumando, essas parcerias com CBDI, parceria com outras entidades que já praticavam, a gente começou a abrir tanto leque para essas pessoas, que a família começou a participar muito. Então, são mães e pais que participavam dos projetos que a gente tinha. Então, nós tivemos que criar projetos para os pais dos deficientes, turmas de atividades físicas, ou que tinham sido atividades manuais, que elas ficavam lá fazendo crochê, tricô, pintando, fazendo bordados, enfim, porque elas queriam estar próximas, elas queriam ver como é que era. Como que os filhos chegavam em casa diferentes. Os filhos não queriam mais sair da estação. Os filhos queriam, finais de semana, participar dos eventos. Ficar então, direto lá. Mudar esse conceito. Então, eles estavam vendo o esporte não simplesmente como, é uma terapia que ele está fazendo, ele vai dar uma melhoradinha. Não. A família valorizou muito, porque conseguiu perceber as diferenças que o seu filho chegava em casa. As diferenças que eles tinham, as facilidades para fazer várias destrezas em casa, e as habilidades intelectuais também que foram aprimoradas. Aquelas habilidades que a gente percebia que, de repente, não eram lembradas, não eram trabalhadas, o esporte começou a proporcionar isso para eles. A proporcionar que eles tinham condições que eles poderiam. E daí que a gente começou a montar várias equipes. E equipes assim, Wilson, pensa equipe múltipla de voleibol em pé, que tinha lá PC, tinha DI, era cadeira, na mesma equipe. Na mesma equipe, Né? Equipes de futebol, equipes de basquete. A gente teve um grupo, eu acho que a Cris e o Roberto vão lembrar disso, que a gente fez várias aberturas quando era bidem de campeonatos. A gente tinha uma equipe que era ginástica aquática, se não me engano o nome era esse, ginástica aquática. A maior parte eram deficientes intelectuais, a gente fazia como se fosse um nado sincronizado na piscina. Então, a gente fazia abertura de campeonato, a gente estava se achando assim, os dançarinos da água, né? Dançarinos da água.
Então, assim, inclusive a minha tese da minha primeira pós foi a foi essa ginástica aquática, porque não tinha, né, não tinha essa modalidade, e era atividade com música, coreografada, que eu errava muito mais do que eles, ficava, pra esquerda, pra direita, pra frente, e eu errava direto, né, no disfarce aqui, e eles assim, e a gente tinha surdos na equipe, a gente tinha 2 surdas, que faziam toda a coreografia, e elas que mais me corrigiam. Então, assim, o trabalho com eles só veio acrescentar na minha vida profissional e pessoal. E aí, em 2006, eu acabei saindo da estação, porque a estação começou a mudar um pouco o foco, e nesse meio tempo de 2006, a gente já tinha começado a participar do Comitê Paralímpico. A gente começou com alguns atletas, a gente começou a participar também do Comitê Paralímpico, na modalidade de atletismo e natação. E aí o negócio foi crescendo. E aí a gente tinha a diretora da Estação Espírito da Lapa, foi com um projeto. Acho que daqui a pouco o Wilson vai entrar nessa pergunta aí. E aí a gente já nós entramos. Um projeto da Fundação Orça, que foi um projeto muito grande. A gente saiu de São Paulo, que São Paulo ainda tinha algumas coisas na época que tinha para atividades para deficientes, mas na Redondeza, no Grande ABC, não tinha quase nada para o deficiente. E aí ela acabou montando, essa nossa diretora saiu da estação e foi para a fundação, e montou a Fundação Orça, um projeto para deficientes, Atleta Solidário, que eu fiz muito parte nessa parte da cabeça do projeto mesmo, para fazer esse projeto acontecer. Carapicuíba, Osasco, Barueri. A princípio, era essas cidades que eram próximas, esses municípios. E aí, começamos a fazer esse projeto lá. O projeto cresceu, de um projeto virou um programa, que acabou indo para o Brasil. Aí aconteceu mais sedes desse projeto, em São Paulo também, em outros municípios. Acho que a gente acabou, foram quase 10 municípios que a gente acabou alcançando com esse projeto, e a gente atendeu muitos deficientes. Conseguimos entrar nas escolas com o projeto, esse é o projeto Atleta Solidário, para a gente poder trazer os alunos dessas regiões muito periféricas, vulnerabilidade social total, a gente conseguiu trazer das escolas para essas entidades que tinha próximo das escolas. Então, como eles não faziam as atividades físicas na escola, a gente trazia para as ONGs e a gente conseguia ter esse aluno atleta também de um projeto social para desenvolver. E dentro desses projetos, a gente fez um projeto de corridas de rua, corridas e caminhadas de rua. E aí foi uma realização, foi um sonho, assim, posso te falar que foi mais do que eu montar a minha equipe de voleibol se eu tivesse ficado em qualquer outro lugar. Eu acredito. Porque temos um projeto gigante de projeto de corrida de rua. A gente conseguiu até mesmo um projeto gigante com o Pão de Açúcar, lá do Abílio Diniz, mais um monte de patrocinadores que a gente nem imaginava que a gente fosse alcançar. Da Graac, era de barrinhas, de uniformes, a gente conseguiu por um período uniformes da Nike para eles, a gente conseguiu tênis da Adidas, foi muita coisa que a gente conseguiu. E um projeto que estava atendendo mais de 400 atletas nessa época. E aí, o que aconteceu? A gente precisava de voluntários, de guias, para correr com os deficientes, porque a gente entrou também em parceria com a Corpore, né, para fazer os voluntários, guias voluntários, e como tinha muito atleta, a gente precisava que os atletas corressem ou caminhassem com guias. Então, a gente fez mais uma nova parceria com vários batalhões da polícia, do bombeiro, para serem guias. Então, a gente fez uma rede, assim, gigantesca de novos colaboradores para o deficiente. Então, nós fizemos uma nova família com a Polícia Militar daí para diante. E, então, tá assim, várias pessoas aqui falando, aí eu vou vendo aqui e vou pensando em outras situações que ocorreram nesse meu meio tempo aí. Já vou te interromper. Fala mais um pouquinho, vou te interromper para falar das pessoas que estão na live aí. Eu estou vendo aqui, mas tranquilo. E aí a gente montou esse projeto e foi muito bacana, por quê?
os pais começaram também a praticar o esporte nas corridas. Então, a gente tinha os deficientes correndo ou caminhando, deficientes que estavam correndo no alto padrão, que já estavam correndo bem, se destacando pra caramba, e nesse momento a gente já estava correndo também pelo CPB, e nas caminhadas a gente tinha lá os Dalzinho, que nem caminhava, os Dalzinho lá dando um pau em todo mundo nas caminhadas. Deixando Dalzinho é tudo de bom. a melhor coisa que tem é Dal. Autistas, a gente teve inúmeros autistas nas caminhadas fazendo o mesmo percurso sem problemas algum. Pacientes psiquiátricos, cadeirantes, todas as deficiências da nossa base do projeto, a gente levou para as ruas. Isso eram praticamente de 2 a 3 domingos a cada mês. Quando não, a gente tinha todos os domingos, a gente tinha eventos na rua com essa galera. Galera, assim, que eu digo de 150, 200 pessoas que a gente tinha envolvidos ao todo, contando com os pais, com os voluntários. Polícia Militar chegava lá de viaturas, com um monte de polícia para fazer esse acompanhamento dos nossos atletas. Então, assim, foi momentos, assim, sensacionais. E essas corridas começou na Estação Especial da Lapa, cresceu, a gente acabou levando para a fundação, acabou levando para o CELS, que depois eu fui trabalhar em CELS, levar o projeto para CELS. Trabalhei em 3 CELS, nesses 3 CELS, a gente levou o esporte, fiz o projeto lá, o Esporte é Educar, que é um projeto que a gente tem até hoje. Hoje não, continua no céu, mas não com o mesmo foco. Deu uma caída, mas ainda a gente conseguiu plantar sementinha nos céus para ter um trabalho com deficientes. E não só nos céus, na prefeitura num todo. Porque quando começamos lá atrás, com a Lica, né, que estava na época na secretariado, deu uma força assim, gigantesca para a gente, e a gente conseguiu plantar essa semente, não só da educação física adaptada, como o esporte paralímpico na rede de professores. Então, a gente começou a palestrar para os professores da rede estadual e municipal de São Paulo e dos municípios ao redor. Foi uma coisa que cresceu muito, muito. E aí o esporte para o deficiente começou a ser visto, porque a sociedade em si deixou de ver o deficiente como coitado. Sim. Coitado, Dalzinho gordinho, vai caminhar? Que judiação, ele vai caminhar 5 quilômetros? Mas ele não tem uma perna, ele vai caminhar de muleta, porque ele não tem uma prótese. Não é uma judiação, vocês estão judiando do coitado. Ele não enxerga, o cara está puxando ele com uma corda. Vocês estão judiando. Então, todo esse conceito, ou então, como você conhece, não vou nem citar nomes, do deficiente que vai correr o caminho inteiro lá, sorrindo, pegando todo mundo, e vai sair com uma dor no pescoço. Não. É o cara, entendeu? Então, assim, aí a sociedade, num todo, eu digo, até começando pela família, começou a entender que o deficiente não é um coitado. Ele é uma pessoa assim como eu, como você, como qualquer outro, como outro professor, como meu filho, etc e tal. Porém, às vezes, vai ter uma limitação de não enxergar, de não ter uma perna, de não ter um braço, mas não deixa de ser uma pessoa assim como eu, assim como você, com direitos e deveres na sociedade como qualquer outro. Né? Então, eu acho que, assim, o esporte realmente ele é revolucionário para a vida de qualquer um. Se para a nossa vida, nós, né, eu não digo, mas como ditos normais, já faz a diferença, imagina para um cara que não saía de casa, para um cara que a família não acreditava que ele era capaz de tal situação. E, de repente, o cara está correndo lá 10 quilômetros, 21 quilômetros, o cara correu meia maratona, o cara foi para o Rio de Janeiro, o cara foi para fora do país para competir um esporte paralímpico. Então, são coisas que só o esporte a gente sabe que realmente é capaz de proporcionar. O esporte é capaz de qualquer coisa na vida de qualquer pessoa. Qualquer coisa, não tenha dúvida disso. Deixa eu fazer uns comentáriozinhos rapidinho aqui para não perder o foco das pessoas aqui. Muitas você já viu aí, né? Então vamos lá, vou começar aqui. A Cris, importante lembrar tudo o que já passamos para chegar aonde estamos. É bem verdade, tem que lembrar mesmo, né? Cris, só não te cortando, Wilson, Cris, a gente até conversa lá na piscina, né, Cris? Porque, assim, muitas vezes, às vezes fala, nossa, mas você trabalha, você tem um uniforme da seleção. Quantas vezes eu fui trabalhar com uniforme da faculdade, porque não tinha outra roupa para colocar, talvez?
Sim. É como diz aquele ditado, ninguém vê as pingas que eu bebo, mas vê os tombos que eu levo, alguma coisa assim. Todo mundo, as pessoas só veem as pingas que você Isso, toma. Os né? tombos que você levou no meio do caminho, ninguém olha, não. Justo. E a mesma situação na educação física, né? Todo professor de educação física, mesmo aquele que não trabalhe com deficiente, sabe como é ser professor, sabe as dificuldades de ser professor, de ser professor. Por exemplo, nas escolas, você está lá, às vezes, com uma bola estourada, ou nenhuma bola, para estar lá com 40, 45 crianças, Sim, com certeza. e às vezes nem quadra você não tem material, você não tem nada, e você tem que fazer, ó, mágica. Das Só pode ser um tripas coração. só pode ser um professor de educação física. Tem Quem que às fazer das vezes, tripas coração. não é? E muitas vezes a gente é recorrido para tudo, como você já colocou aí agora, quase agora. É para enxugar uma quadra, é para trocar uma lâmpada, é para ver Sim, um aluno que convulsionou lá na outra sala, porque a professora não conseguiu se comunicar com tal aluno porque ele é indisciplinado. Sempre é chamado quem mesmo? professor de educação física. Professor de educação física. Com certeza, não tenha dúvida. Para tudo. Para Para festa tudo. junina, para Olimpíadas no colégio, para jogos, para gincana de português e matemática, é sempre acampamento, é sempre professor de educação física. É isso mesmo. Não, ele não tirou nota boa. A primeira coisa que fala para ele, agora você não vai mais jogar bola. Corta, Agora você não vai fazer exatamente. educação física. Por quê? É uma coisa que as pessoas gostam, né? Os alunos Gostam, é verdade. gostam. Então joga sempre a educação física, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Alex Sabino, só feras, parabéns. Cris, às vezes as pessoas têm as coisas tão fáceis que não dão valor. Verdade. Maísa Penacchione, minha esposa, está assistindo. Boa noite, minha esposa. Obrigado. Minha filha Flávia está assistindo. Dani Bacana. Fernandes, professora lá de Barra Bonita. Nick Anderson, nosso atleta. Rizomar Nascimento, lá de Recife. Já vou fazer um comentário que ela fez agora, pouquinho aqui. Professor Daniel Biscola. Professor Daniel Biscola é professor do SESI São Paulo. Boa noite, professor. Obrigado por estar assistindo. Cleiton Maurício Monteiro está nos assistindo. Boa noite, Cleiton. Silvio Luiz, Eduardo Nogueira. Minha família. Tudo família. Maria Paula Del Bianco, professora, muito obrigado, professor, por estar assistindo. Rizomar Nascimento, boa noite, família CBDI, abraço para todos. Rizomar e Rosinete Nascimento, do Recife. Daitose, Dani Costa, Tudo Gilmar princesa. Pereira dos Santos, abraço da família de Itumbiara, Goiás. Cleiton fez Opa. uma pergunta aqui, Silvia, vamos lá. Silvia, você não acha que hoje temos poucos profissionais para o nosso segmento? E o que se pode fazer para trazer os profissionais para trabalharem não no Paralímpico e no Paradesporto, no Paradesporto, no Paralímpico e Paradesporto. Vou fazer de novo. Silvia, você não acha que hoje temos poucos profissionais para nosso segmento? E o que se pode fazer para trazer os profissionais para trabalharem no Paralímpico e Paradesporto? Cleiton, infelizmente é uma conversa que a gente tem há muitos anos, né? Muitas viagens que nós já fizemos juntos, a gente sempre fala, bate na mesma tecla, né? Infelizmente, eu acho que são poucos, mas eu acho que vem melhorando muito. Eu acho que da nossa época lá, quando a gente ia lá para Guarujá, para os nossos campeonatos, eu acho que melhorou muito, porque você vê pessoas novas dentro do nosso meio, né? Eu acho que melhorou, mas eu acho que a gente precisa melhorar muito. E às vezes o que falta é mesmo a informação de como trabalhar, porque você vê em muitos desses cursos ou palestras que a gente acaba dando, como a Cris colocou aí, que também deu na rede, na época da Lica, que ela também deu a palestra para a rede pública, muitos professores de educação física não sabem como trabalhar com deficiente. Primeiro, tem o receio. Muitas vezes acha que é difícil, que é uma coisa do outro mundo trabalhar com deficiente. Então, aí você já coloca, você já dá um passo para trás numa situação. E, às vezes, falta, eu creio que um pouco também de correr atrás, é óbvio, mas divulgação do nosso próprio mundo, né? Às vezes a gente está tão acostumado a ser, desculpa o termo, mas ser renegado, talvez, eu não sei se essa seria a palavra certa, o que a gente faz? A gente constrói o nosso mundo, o nosso paredão aqui entre nós, porque a gente sabe, se nós não formos fazermos, as outras pessoas não vão fazer. Então a gente não vai ficar esperando que venha o novo. A gente vai fazendo. A gente vai fazendo. Então a gente tem que fazer o quê? Eu acredito, estar nas faculdades, essas palestras, essas lives, o
o ideal era que chegassem até as universidades, porque o maior foco mesmo, como a gente colocou, a base vai vir da universidade. Se você não tem uma base do que é o deficiente, porque já é pouco divulgado, né? Tem melhorado? Tem, pra caramba, mas Sim. é muito pouco. Então, assim, a gente teve aqui no Brasil, 2016, o Rio 2016, não era para estar o Brasil agora, sem contar o momento da pandemia. Sim. O Paralímpico disparado, o Paralímpico, assim, em todos os locais, em todos os clubes, por que não? Não só lá no Corinthians, que a gente sabe que já tem um projeto lá, por que não, de repente, no Palmeiras, no Portuguesa, no São Paulo? Por que não nos clubes grandes também, como tem o Corinthians, ter projetos para pessoas com deficiências? E projetos que apareçam, e não projetos só para sócio. Projeto de inclusão mesmo, que vai pegar o carinha lá da periferia, aquele que não tem condição de ser sócio de um clube, e que não tem uma ONG, de repente não tem um céu próximo da sua casa, por que não? Por que não a gente abrir esse leque? Então, às vezes, é um pouco da informação. Eu acho que falta um pouco da informação para que a gente consiga mais seguidores, professores seguidores desse mundo. Porque quando entra, você pode ter certeza, o professor que entrar para o mundo paralímpico não sai mais. Um estagiário que, de repente, fizer um estágio com um professor que já é picado, esse estagiário vai trabalhar com o paradesporto. Ele não precisa ser o 100% paradesporto, mas ele vai dar um momento do seu trabalho, da sua rotina, ele vai dar esse momento para o paradesporto. Não tem coisa melhor. Sim, verdade. Vou fazer um comentário rapidinho aqui, uma pessoa que eu preciso fazer. Tia Beth. Por que Tia Beth? É minha tia. A semana passada na live eu falei o nome dela completo, Elizabeth. Aí ela mandou uma mensagem para mim, nossa, sobrinho, fazia tempo que eu não ouvia meu nome completo assim. Então hoje é só Tia Beth. Boa noite, Tia Beth. Depois vai Ela ficar está se ruim. referindo, ela tá se referindo àquele bichinho que você falou. Esse bichinho tem um nome, professor. Reconhecer que a mudança de conceito depende da compreensão de todos aprenderem. Cada um a seu tempo, basta investir. Parabéns a todos. Obrigado, minha tia, por estar assistindo essa live. Temos mais um João Paulo aqui, que é um atleta, está assistindo, Flávio Martinho. Marianja Catalã se formou comigo em Mogi. Boa noite, professora. Cláudia Moraes da Rocha. Mara Cristina. Paulo Hernandes, irmão do meu ex-cunhado, que também está assistindo, o Zé Carlos Hernandes. Fala, Zeca. Boa noite, obrigado por estar assistindo. Jorge Oliveira, pai de um atleta com síndrome de Down, lá do Nordeste, do Maranhão, se eu não me engano. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Renata Maria Fragosa Madalzinha, tá sempre assistindo nossas lives. Rizomar Nascimento, lá do Recife, fez um comentário assim: nem todos têm interesse em lidar com esse segmento, pois é necessário ter a capacidade de se reinventar, ter paciência e ter coragem de investir na superação desses atletas. Conheço tudo isso de perto. Parabéns, professora Silvia, Soraya, parabéns, professor Wilson, e todos que fazem a CBDI acreditam na inclusão e superação. Obrigado, Rizomar, pelo seu comentário. Cris, dei curso de capacitação para os professores da rede pública nessa época da LICA. Muito bom, Cris. Silvio Luiz, Silvia Soraya, exemplo a seguir de profissionalismo, garra, determinação, capacidade, dignidade, caráter e muitos sonhos ainda a se realizar. É merecedora. Obrigada, Júnior. Érica Camocardi de Castro assistindo a live. Obrigado, Érica. Eduardo Leonel, boa noite, João. Grande profissional, super solícita. Não sei Boa, o que ele... João. É que todo mundo é João, né? Todo mundo não, é tá João. bom. Deixa eu te fazer um comentário agora. Eu quero que você me diga, claro que existem vários momentos importantes na vida da gente, né? Mas qual foi, ou quais foram, os momentos mais importantes na sua carreira, na sua vida, que você vivenciou, que você viveu nesses anos que você tem de experiência aí? Um momento, dois momentos, o principal deles, o que você mais tem lembrança? Puxa, é difícil. Agora você me pegou, porque, como eu falei antes, cada viagem, cada momento é diferente. São todos muito importantes, diferentes, mas são importantes, né? Mas, assim, cada um marca de uma forma diferente. Por exemplo, assim, meu filho nasceu no meio dos atletas.
que nasceu no meio dos deficientes. E eles fizeram uma festa surpresa, eu estava já de quase 8 meses, já uma barriga gigantesca, fizeram uma surpresa gigantesca para mim, parará, parará. Eu saí com tanta coisa, eu não dei conta. E assim, ó, eram pessoas super simples, humildes, que a gente sempre ajudava com cestas básicas, com roupa, parará. Eu nunca ganhei tanta coisa como ganhei dos meus atletas deficientes. De presentes, assim, muito bom. eu não coube no meu carro. A gente teve que ir embora com mais 2 carros. E, assim, uma coisa que muito me marcou, porque eu sabia que era... Poderia estar fazendo falta para eles, mas a gratidão, e a minha gratidão... Nossa, isso já tem... O Rafael está com 10 anos, então tem 10 anos, e eu vejo a cena como se fosse hoje. A mesma coisa no meu casamento, que muitos dos atletas estavam no meu casamento. Muitos. E, então, assim, são coisas que você leva para a tua vida. Então, tem esse lance de você fazer parte da família deles, eles fazer parte da sua família, né? Então, é uma coisa única. Toda viagem, eu sei que eu tinha que dar o remédio, por exemplo, tal hora para aquele atleta. Então, aquilo fazia parte da minha vida. Então, assim, não tem uma coisa mais especial. Estar com eles, tudo é especial. Isso é o essencial, estar com eles. Não importa onde. Muito bom. Silvia, nós temos uns 10, 12 minutinhos para terminar a live, tá? Eu quero que você diga para a gente, nesses 10, 12 minutinhos aí, o que vocês, no CPB, com relação à Seleção Brasileira de Atletismo, você é membro da equipe técnica hoje, né? O que vocês fizeram com os atletas? Que tipo de trabalho vocês fizeram com eles? Live, e-mail, contato por telefone, para manter o foco, tanto psicológico quanto de treinamento, né? Claro que a gente não consegue, durante uma pandemia, todo mundo em casa, manter o preparo físico, a condição física em 100%. Impossível, né? O que vocês no CPB, na equipe técnica de atletismo, vocês fizeram com os atletas? Bom, falar da nossa equipe técnica é falar de uma satisfação gigantesca. É uma realização profissional, porque a equipe do atletismo, né, como você citou, do atletismo em si, é uma coisa, assim, que é minha outra família. Eles são demais. Eu sou a única menina, que eles falam que eu acabo nem sendo menina, que eu sou homem, tudo que nem eles. Só tem homem lá na equipe, né? Dos técnicos. E eu aprendo tanto com eles, a Mauri, João Paulo, Everaldo, Fábio, Alex, o Cássio, Fábio Breda, alguns que não estão lá, que era o Guto, o Orso, enfim, o Alex, né, como eu já falei, e todos os outros, de repente, não são da seleção em si, do CPB em si, mas que estão sempre juntos, né, são fundamentais, porque eles me ensinam a cada dia o quanto é bom ser professor, e te dão o seu lugar. Hoje, eu não sou mais técnica da seleção, e não tenho vontade de ser técnica da seleção, porque hoje eu me encontro num lugar onde eu queria sempre estar, eu acho. Eu acho que eu me achei, porque eu faço um link, eu faço o elo da seleção, dos atletas com os técnicos, com a diretoria técnica, com a família, eu faço esse elo. Faz uma ponte com todo mundo. Com todo mundo. Então, isso me deixa muito realizada. Porque nesse momento de pandemia, que a gente se afastou fisicamente, a gente não se afastou. Porque desde março, né, que todo mundo acabou voltando para suas terras, né, a gente tem feito lives, reuniões, telefonemas, vídeos, treinamentos, tudo como se nós estivéssemos dia a dia junto. Então, eu não posso falar assim, eu tô com saudade de ver o João Paulo, tô com saudade de ver o Everaldo. Não, porque a gente tem o costume de se ver todos os dias, de conversar com o atleta todos os dias. A equipe técnica é muito presente, porque o atleta, é claro, é uma situação totalmente diferente. Essa semana a gente estaria embarcando para Tóquio. Sim. A gente estaria agora indo para Tóquio, voltar em setembro. E, de repente, tudo isso mudou. Vai daqui mais a um ano para frente, né? Propriamente dito. Então, se a gente não tiver uma equipe muito sólida, falando a mesma língua, e que entenda com muita paciência e, acima de tudo, muito amor, também os atletas, nada disso seria possível. Então, realmente, assim, é uma troca.
Então, os treinos continuam, nada parou, mas também nada dá para ser como antes. E tenho certeza que quando voltarmos para o CPB, tudo normal, tudo certinho, eu acho que a gente vai estar com muito mais empatia. A gente vai estar vendo o outro de uma forma diferente, porque a gente está vendo o quanto, por mais que a gente tenha esse contato por telefone, por vídeo, por live, por não sei o que lá, por isso, aquilo, outro, o contato físico. É diferente, né? Quanto faz falta. O quanto o outro faz falta por o outro. Então, isso vai, assim, vai servir de muita lição. Vai ser muita lição para todo mundo. Não só para os técnicos, não só para a comissão, assim também como para a diretoria, assim também, principalmente para os atletas. A necessidade de estar com o outro. Isso vai ser fundamental. Eu tenho dito nas lives aí pro pessoal que nós estamos nos reinventando, vamos ter que nos reinventar, né? O pessoal tem dito de um novo normal, até esquisito falar de um novo normal, mas é um novo normal, né? E nós fomos até a página 10. Daqui para frente é da página 11 em diante. Temos que caminhar novamente. Eu acho que um dia de cada vez, um degrau de cada vez. Eu acho que muito do que está acontecendo aí com relação a álcool gel, higienização, máscaras, isolamento, muito disso nós vamos levar durante muito tempo ainda, né? Forma de cumprimento, você cumprimentar as pessoas. Nós assistimos aqui, né, durante a pandemia, 3 séries, naquela série Chicago. E uma das séries lá é Chicago Med, é um hospital, alguma coisa assim. Então, tem um médico saindo da sala de cirurgia, ou vai para a sala de cirurgia, cruza com uma enfermeira, e a enfermeira vem dar a mão para ele, vem cumprimentá-lo. E ele toca o cotovelo com ela e fala para ela assim, prefiro tocar o cotovelo, porque é mais higiênico. Essa série já vem em 2012, 2011. Então, quer dizer, hoje, né, 2020, nós estamos tendo que fazer isso, né? Cumprimentar com os punhos cerrados, com o cotovelo. Então, muita coisa nós vamos ter que levar realmente disso, não tenha dúvida. Silvia, eu quero te fazer mais uma pergunta para a gente poder terminar. Aí você vai me dizer por quê. Nós temos ainda 5 minutinhos. Você vai me dizer por quê e depois você faça as suas considerações finais. Deixa eu só ver mais alguns comentários para que ninguém fique chateado com a gente depois. Minha irmã está assistindo, Ciari está assistindo. Obrigado por estar assistindo. Walter Agripino está assistindo. Silvia, você escolheu ou foi escolhida para trabalhar no esporte paralímpico? Grande abraço do Walter Agripino. Obrigado, Walter, por estar assistindo. Cláudia Moraes da Rocha está assistindo a live. João, isso é a forma como se tem, às vezes, de demonstrar o reconhecimento e agradecimento. Minha tia fez outro comentário aqui. Eu que agradeço a oportunidade de ouvir a professora Silvia. Ninguém pode ser excluído. A inclusão tem que ser abraçada por todos os educadores, a toda hora, em todos os lugares. Ser professor é realizar e construir. A minha tia também é professora há muitos anos, aposentada, mas muitos anos lecionou. E eu digo, viu, tia, que ser professor não é uma profissão. Ser professor é uma missão, né? Quem é professor nasceu com a missão de ser professor, de ensinar, de adquirir o conhecimento e passar para outras pessoas, né? Então é missão, não é profissão, tá? Silvia Soraya, você tem um apelido no CPB que é Mãezona. Fiquei sabendo, né? Um passarinho verde me contou, a Mãezona do CPB. Eu quero que você diga por que você é a Mãezona do CPB e depois as suas considerações finais para quem estiver assistindo a live, alguma coisinha assim, se despedir, porque nós estamos quase estourando o nosso tempo. Tá bom? Vamos lá. Walter, só respondendo aqui, eu fui escolhida. Deus me colocou no caminho e me deixou lá. E agora também não saio mais. Então, estou aqui até hoje, compartilhando com vocês aí. Por que mãezona? Porque, assim, eu sinto que muitos atletas, eles acabam vindo de longe, né? Eles vêm de outras terras, aí como a gente fala, de outros estados, e ficam aqui por meses, muito tempo. Às vezes são novos, meninas, meninos, e se sentem sozinhos. E eu tento acolher da melhor forma possível. Eu tento deixá-los
como se eles estivessem com a mãe deles, tentando ajudar do que for preciso. Eu tento sempre fazer com que eles se sintam bem aqui no comitê, ou que seja em qualquer outro lugar. Eu gosto de estar junto com eles. E eles estando felizes é a minha realização. Então, eu sempre serei a mãezona, como eu tenho aí os meus filhos que são até mais velhos do que eu, muito mais velhos do que eu. Com certeza. Sempre meus filhos. E meu filho também, meu filho de ventre, eu acho muito bacana porque ele, em nenhum momento, ele fica, mas ele é meu irmão? Pelo contrário, ele super acha bacana ter, porque ele é filho único, teoricamente, né? Ter essa rede de irmãos aí espalhados para tudo quanto é lugar. O Paralímpico, só para finalizar, é o meu destino, como você colocou, é a minha missão. Só vou parar quando Deus me levar daqui. E mesmo se eu tiver deficiente lá no céu, vou continuar trabalhando com deficiente lá no céu. Porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Com certeza, não tenha dúvida. Silvia, foi muito bom, muito legal ter conversado com você. Uma história de muito tempo, dedicada ao paradesporto. A família CBDI agradece muito você ter batido esse papo com a gente, conversado com as pessoas, mostrar um pouquinho da sua vida, da sua realidade, do que é o paradesporto na sua vida, né? O que você fez e o que você continuará fazendo com os atletas com deficiência. Em nome da CBDI, imagina, em nome da CBDI, do professor Adilson Pereira Ramos, de todos nós que trabalhamos na CBDI, nós agradecemos demais a sua participação. Uma pessoa muito centrada, muito focada, excelente profissional. Já nos quebrou vários galhos participando dos nossos eventos e nós esperamos muito em breve podermos estar realizando um novo evento para que a gente possa não estarmos aqui num vídeo, mas estarmos com os atletas, com vocês, com os técnicos, os professores, todos ao vivo, seja no CPB, seja numa outra cidade, em algum lugar. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela profissão escolhida. Deus te abençoe sempre. Amém. A família CBDI mais uma vez agradece. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? Fique com Deus. Beijo em todos aí. Cuidem-se e até um próximo evento. Até. Obrigada a todos que participaram. Obrigado ao César, que é muito parceiro também, né? Seu César, parceiro. Mosquitinho. César Mosquito. Mosquitinho, é um mosquito. Mosquitinho, professor E sempre César. dão as portas da Faculdade Uni Santana também, que o projeto hoje continua lá, o Esporte Educar. A todos que entraram, eu vi que tem muitas princesas. Tem bastante gente. Se de repente eu esqueci de falar alguém, por favor, me desculpem. Mas depois a Silvia vai dar uma olhadinha com calma, ela responde perguntas, ela curte os comentários, sem problema. É isso aí. Obrigada a todo mundo que participou. E obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Silvia, muito obrigado. Mais uma vez, a família CBDI agradece muito a sua participação, tá bom? Fiquem com Deus, cuidem-se e até uma próxima oportunidade. Até, gente. Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Muito bom, gente. Estamos terminando mais uma live da CBDI, um papo muito legal. Professora Silvia Soraya, que traz um trabalho há muito tempo já com deficientes intelectuais, com deficientes. Foi um papo muito bacana. A família CBDI, em nome do professor Adilson Pereira Ramos, que é o nosso presidente, agradece imensamente esse papo. Se de repente eu esqueci de falar de alguém aqui, me desculpe, mas tem muita gente participando da live, muita gente que entrou, fez comentários. A próxima live agora do professor Clayton é quarta-feira. Vou colocar na tela de novo aqui. Próxima live, quarta-feira, às 20 horas, tema: o olhar das faculdades sobre o paradesporto na formação dos futuros professores. Live com o professor Clayton, da CBDI. Muito obrigado à CBDI, Clayton, professor Roberto, Léo, Patrícia, professor Adilson, professor Humberto e o nosso vice-presidente Edson Luiz Martinucci. Mais uma live terminada.
Muito obrigado, agradeço a todos que participaram, foi muito boa a participação de vocês, muito legal. Agradeço imensamente. Um abraço a todos, cuidem-se. Fui.